Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre energia, logística e reordenamento territorial pós-fordista. Bom pessoal, para falar desse tema, na verdade eu queria fazer primeiro duas pequenas introduções, né? Acho que primeiro a gente tem que falar de como é que a gente pensa a energia dentro do sistema internacional, né? Quais são as variáveis que a gente acaba introduzindo para tentar compreender o papel político que ela cumpre e também falar um pouco sobre o que é o pós-fordismo, né? Eu não tenho a intenção aqui de aprofundar muito essa discussão, são discussões teóricas que têm, enfim, né, muito trabalho escrito sobre. Quem quiser acompanhar o trabalho, por exemplo, do PEP, né, que é um grupo de estudos especificamente sobre economia política internacional da UFRJ, que trabalha com esses temas, principalmente de energia, vai ter aí, né, uma perspectiva muito mais técnica e específica a respeito do funcionamento das malhas energéticas, a relevância que elas têm na relação entre os países, enfim, todas essas construções aí mais voltadas para aspectos técnicos e políticos, especificamente da construção de energia, né? Nós aqui no canal, né, a gente tenta entender, claro, esses elementos, mas também entender por que eles importam, né, de uma forma ou de outra, para a política internacional e para o cotidiano das populações ao redor do mundo. Da mesma forma, a discussão sobre pós-fordismo é uma discussão também extremamente aprofundada, que começa lá na década de 60, década de 70 do século passado e que vem, né, na economia trazendo uma discussão muito importante sobre os modos de produção, né, e a forma como vem se alterando a forma de produção econômica mesmo ao redor, ao longo dessas últimas décadas, né? A gente pode colocar aí cerca de 50 anos, da década de 70 até aqui. Ou seja, já uma longa duração bem importante para a gente compreender mais ou menos o funcionamento dessa realidade. Então, quando a gente fala de energia em específico, né, a gente está falando dos recursos que são utilizados para promover, de uma forma ou de outra, a capacidade de funcionamento das sociedades humanas, né? A gente fala de energia, a gente fala tanto de recursos que, de uma forma ou de outra, são recursos que vão trazer para essas sociedades a possibilidade de manterem os seus níveis de atividade, né, de uma forma sustentável, digamos assim. Então vai depender muito da forma como essas sociedades funcionam, né? A gente pode pensar em termos de energia, desde o uso de energia que a gente poderia citar, entre aspas, como natural, né? Ou seja, por exemplo, a utilização de vento para moinhos ou para moinhos d'água, né? A utilização de correntes de rios, cursos d'água para movimentação de moinhos, para moagem de grãos, né? E, portanto, produção de alimentos, até questões mais técnicas, né? E mais modernas, como a questão da energia nuclear, como a questão da discussão mais recente, né, a respeito do uso de outras energias, né, chamadas de energias renováveis, ou, por exemplo, do próprio hidrogênio como fonte de energia para a produção. Então, para a produção e consumo, né? Então, compreender um pouco como funcionam as sociedades é fundamental para a gente entender, inclusive, quais são as crises de energia pelas quais a gente está passando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala muito, né, principalmente desde o ano passado, isso vem sendo discutido no debate público, mas na área de relações internacionais a gente já vem discutindo isso desde há algum tempo, né? A dependência europeia da energia russa, né, do gás e do petróleo, ela tem a ver com a própria situação climática daquela região, né? Porque a Europa ela depende do gás natural, sobretudo para aquecimento, né? E nesse caso em específico, sobretudo, a Alemanha e o leste europeu dependem para aquecimento das casas. Então não é tanto uma questão de energia no sentido de energia elétrica, mas mais no sentido de energia térmica. Porque, né, a partir da década de 50, há uma preocupação muito grande na Europa com não deixar as pessoas congelarem de frio, né? Então, a questão do estado de bem-estar social também está relacionada com prover as casas com aquecimento,
E isso, né, de uma forma ou de outra, acaba fazendo com que a Europa dependa muito da energia. O que acaba acontecendo? Nos anos 80, tanto com o movimento anti-guerra no Vietnã, né, quanto os movimentos ambientalistas, começam, principalmente na Alemanha, a forçar o fim das atividades das usinas nucleares e também no bloco de leste. E isso acaba, de uma forma ou de outra, fazendo com que a energia tenha que vir de algum lugar. Só que se a autonomia desses países era relacionada antes com a autonomia no sentido de produção para o seu consumo por meio das usinas nucleares, a partir dos anos 2000 elas precisam manter o nível de consumo, mas dependem de uma produção que não vai ser mais autônoma nas suas usinas nucleares, e sim a partir de uma outra perspectiva, né, trazendo o gás, trazendo o petróleo russo para o seu consumo. Então, quando a gente fala da questão da energia, né, não basta só pensar quais são os países maiores produtores de petróleo, ou quais são os maiores países consumidores de energia elétrica, por exemplo, que é uma questão que a gente vai falar quando for falar de pós-fordismo. Mas a gente tem que pensar na produção, né, em termos de produção, quais são os recursos que são utilizados para a produção de energia, né? Por exemplo, o petróleo, ele vai assumir uma relevância maior a partir do final do século XIX. Ele já era conhecido na época dos romanos, mas ele não era uma fonte de energia. Com a criação do motor a combustão e da utilização, né, da gasolina, né, e do óleo diesel pelos carros principalmente, posteriormente pelos navios e também pelos trens, que o petróleo vai passar a ser um recurso energético estratégico, né? Isso faz cair o mito de que, como os romanos sabiam do petróleo, ele já era importante, né? Não, os recursos energéticos, eles vão depender de contextos históricos e contextos geográficos também, né? Aqui para o Brasil, por exemplo, uma das grandes consequências da devastação da Amazônia que nós temos observado nos últimos anos será o impacto disso no regime de chuvas e, portanto, na produção de energia hidrelétrica, né? Isso vai fazer com que o nosso consumo talvez tenha que se adequar ao nosso nível de produção, algo que a gente vai ter que enxergar e compreender melhor como um desafio que a gente tem que ter aqui, né? Então, olhar claro a produção, olhar claro o consumo, mas entender também o transporte dessa energia, como que vai se levar essa energia de um ponto de produção ao ponto de consumo, e, por fim, como consequência de todo esse processo, um aspecto muito importante que é o aspecto da poluição, né? Todo recurso energético gera uma poluição, e isso deve ser pensado, colocado também na equação quando a gente for pensar com relação a esses temas, né? E isso a gente vai ter que adaptar de uma forma ou de outra, compreendendo os modos de produção, né? E aí que vem a questão do pós-fordismo, né? E do reordenamento territorial causado, inclusive, pela questão da logística, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de diferentes regiões do mundo, a gente vai observar que a logística ela vai se fazer também de maneiras diferentes. À medida em que, por exemplo, nós consumimos cada vez mais energia elétrica, né, que é um fenômeno que anda acontecendo não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, o nível de demanda por energia elétrica tem aumentado cada vez mais, a gente tem que pensar, né, não só na logística de produto, né, na entrega dos produtos, como, por exemplo, né, fomentados pela cadeia de comércio online, né, a gente tem que pensar nessa logística, a gente tem que pensar nessa distribuição dos produtos que vai demandar recursos energéticos, seja de combustível, seja de outros tipos de recurso, mas também o consumo interno das famílias, né, porque cada vez mais, por exemplo, eu estou aqui, né, no momento o que meu aqui está conectado na energia elétrica, a minha luz aqui de cima, meu monitor, meu notebook, meu celular que está carregando, meu modem na internet, minha geladeira, TV, enfim, né, ou seja, a gente tem um conjunto cada vez maior de atividades que são intermediadas por aparatos, né, dispositivos, aparelhos, enfim, que dependem da produção de energia elétrica e do consumo, né?
E quando a gente coloca essa questão, a gente percebe que, a gente está caminhando para um modo de produção, né, ou de uma forma ou de outra, a gente está tendo que responder através da ideia da energia e também da logística, a um modo de produção que vem se alterando. Né? E qual que é essa alteração? É justamente o caminho, né, do Fordismo para o pós-Fordismo. Então, se a gente for lembrar, o Fordismo é um termo utilizado para se referir àquele modo industrial tradicional de produção. Né? Então, o que é aquele modo tradicional? Provavelmente, né, acho que é um filme que é muito utilizado para transmitir o que foi esse período, né, mas os tempos modernos do Charlie Chaplin, né, ou seja, você tem uma linha de produção numa unidade fabril e onde é produzido um produto para consumo, né? Só que um produto para consumo em massa, numa área fabril, num distrito industrial, enfim, que tem a sua espacialidade específica. Né? E quando a gente fala de Fordismo, portanto, a gente fala justamente de centros industriais. Aqui no Brasil, não só as cidades ou distritos industriais dentro dos municípios são representados por essa ideia de criar uma região que vai receber investimentos e que provavelmente está perto de rodovias ou está perto de uma região produtora de energia, enfim, que tem essas conexões, mas também a gente vai pensar em nível nacional os conglomerados industriais, né? Então a região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ou os conglomerados industriais da região do ABC de São Paulo, né? Que nos anos 50, 60 e 70 vão crescer nessa perspectiva fordista, né? Que é uma perspectiva muito territorializada. Né? O que eu quero dizer com essa territorialização? Ela demanda que no mesmo lugar, para o mesmo lugar, fluam insumos, mão de obra e capital, e que desse mesmo lugar saia uma rede logística capaz de distribuir esses produtos em massa. Né? Essa é a ideia do Fordismo. De uma forma ou de outra, ela é mais simples de organizar do que o modo de produção do pós-Fordismo. Né? Por quê? Porque o pós-Fordismo ele não é marcado por essa territorialização tão grande, né, dos fatores de produção, digamos assim. Ele é marcado pela flexibilidade da produção, a individualização das relações de trabalho, né, e provavelmente, né, e grandemente, esse trabalho cada vez mais atomizado, cada vez mais individualizado, ele é feito com ênfase em sistemas elétricos, sistemas eletrônicos, e hoje em dia, por meio da utilização de sistemas informáticos, né, notebooks, celulares, gradualmente entrando, né, nesse modo de produção, mas principalmente a fragmentação dos mercados. Né, ou seja, criando nichos, criando mercados específicos e não pautado na produção em massa. Isso vai mudar um pouco tanto a atuação das empresas quanto a lógica de ordenamento territorial. Né? Isso vai trazer um impacto para essa lógica de ordenamento territorial. Porque agora a gente vai ter uma produção em pequena escala, economias que são chamadas de economias de escopo ou economias de nicho. Né? Então a gente vai ter que quebrar cada vez mais, a gente não vai ter uma indústria. A gente vai ter cada vez mais setores econômicos específicos que provavelmente vão criar produtos especializados, mas também empregos especializados. A gente não tem uma atuação técnica, por exemplo, que vá poder atuar em diferentes indústrias. A gente vai ter profissionais cada vez mais especializados num setor e esse setor vai produzir cada vez produtos mais especializados. A utilização de novas tecnologias de informação, a ênfase nos tipos de consumidores, ao invés de anteriormente, né, como na época do Fordismo, a ênfase na classe social. Então você vai ter uma quebra desse mercado consumidor e você vai ter que fazer chegar nesse mercado consumidor produtos específicos. E não mais, isso é bem importante, né? Não mais disponibilizando para uma classe social como um todo, e sim para consumidores de uma maneira individual. Né? O surgimento do serviço, né, de trabalhadores não industriais, né, chamados de trabalhadores de colarinho branco ou trabalhos intelectuais, e uma ênfase cada vez maior na baixa
de uma forma ou de outra, do preço do trabalho, que vai ser, né, terceirizado, vai ser exportado e que de uma forma ou de outra vai depender de grupos vulnerabilizados da sociedade para atender a essa demanda, né? Então a gente tem aqui que pensar que esse reordenamento territorial pós-fordista, ele representa de uma forma ou de outra um desafio para os estados, né? Tanto no sentido de que tipo de energia é provida dentro da sociedade, quem são os entes que vão estar relacionados e como que vai ser feita essa logística de longa e pequena duração, né? Nesse sentido, o caso do Brasil ele é muito interessante, porque a gente tem uma perda de relevância cada vez maior das circulações de longa distância dentro do território nacional e um aumento da distância na circulação entre território nacional e território internacional. Estou falando aqui de empresas, né, de comércio internacional, como a Shopee, como a Alibaba, enfim, que fazem, né, a Shein, que fazem essa intermediação. E aí a plataformização, digamos assim, né, o uso cada vez maior da internet como área de comércio e não mais as lojas como área de comércio, demonstra um pouco desse processo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a opção a partir dos anos 90 de transformar as ferrovias apenas em meios de transporte de commodities agrícolas, né, uma decisão tomada nos anos 90, mas mantida ao longo do século XXI, também representa um pouco esse reordenamento territorial pós-fordista, né? Porque o transporte de commodities ele depende de muito menos pessoas, de muito menos trabalhadores envolvidos nessa logística, né? E a conexão simples do local da produção até o local de envio dessas commodities, né? Os portos que vão sendo construídos, principalmente na região norte e região nordeste do Brasil. Então, a gente enxerga, né, essas relações. Espero que a gente tenha iluminado aqui algumas questões interessantes com relação a esse tópico. Eu já referenciei o trabalho do PEP lá na UFRJ, né? O professor José Luiz Fiori também tem desenvolvido, né, por meio do PEP, esse trabalho de discussão sobre o papel da energia hoje em dia. Mas eu gostaria de recomendar também um trabalho no sentido internacional da professora Cristina Soriano Pesequilo e da Bruna Jäger, chamado Os Estados Unidos, a geopolítica e a geoeconomia da energia, em que elas apontam, né, de uma forma ou de outra, a armadilha em que os Estados Unidos se encontram hoje para o desenvolvimento dessas estratégias, tanto internas como externas, né, os Estados Unidos que dependeram muito do petróleo ao redor do mundo e que encontram aí nessa sua fase de perda de hegemonia um desafio central da energia. Tá bom, gente? Como eu disse no começo, né, só uma pincelada aqui de alguns pontos importantes. Se você tiver alguma dúvida, alguma consideração, coloca aqui nos comentários, que a gente gosta de receber para enfim, né, manter essa nossa comunidade aqui, tá bom? Um abraço e até semana que vem.